Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica, uma aula muito importante. É uma aula relacionada à avaliação termográfica em instalações elétricas. Então, essa aula visa mostrar para vocês como que se faz uma análise termográfica das instalações elétricas. Então, vamos lá à nossa aula. Bom, como eu já tinha comentado, o foco é a avaliação de imagem termográfica em instalações elétricas. Vou apresentar para vocês alguns exemplos de imagem termográfica, como avaliar e também, antes dessa avaliação, mostrar para vocês alguns dados importantes que devemos configurar e devemos utilizar na câmera termográfica. Primeiramente, quando a gente vai avaliar uma imagem termográfica, é importante conhecer o TMA. O TMA, pessoal, é a temperatura máxima admissível pelo componente a qual você está avaliando em uma instalação elétrica. Então, o TMA é a temperatura máxima sobre o qual o elemento a ser analisado pode funcionar. E ele não deve ultrapassar a temperatura máxima admissível. O seu valor dessa temperatura máxima admissível, pessoal, ele pode ser conhecido através das especificações técnicas dos componentes junto aos seus fabricantes. Se você não identificar essa informação no fabricante, se não for possível conhecer os valores, vocês vão usar o valor que eu vou mostrar na tabela 1 aí, na verdade são duas tabelas, são valores de normas da IEC, são normas internacionais, de alguns componentes conhecidos de vocês. Então, o primeiro ponto, quando eu tenho uma imagem termográfica de uma instalação elétrica dentro de um quadro elétrico, por exemplo, onde eu tenho os barramentos, os condutores, os disjuntores, existe uma temperatura máxima admissível para aquele elemento. E essa temperatura não pode ser excedida. Na verdade, é muito importante observar que quando a gente detecta uma temperatura próxima da temperatura admissível ou intermediário à temperatura admissível, algumas recomendações podem ser feitas com o intuito de minimizar, de deixar, por exemplo, aquele quadro elétrico que você está analisando com uma temperatura próxima aí da temperatura ambiente. Isso sempre que for possível. O que não podemos é ultrapassar a temperatura máxima admissível. Essas duas tabelas, elas apresentam alguns valores de TMA, de temperatura máxima admissível. Alguns valores já conhecidos de vocês. O condutor, que é o cabo de PVC, temperatura máxima admissível, 70 graus. Acima de 70 graus, né, ele entra em regime de sobrecarga, né, com um limite máximo de 100 ampere, de 100 graus, que o cabo de PVC tem lá a temperatura limite. Mas a temperatura máxima admissível do cabo de PVC, 70, o cabo EPR, 90 graus, o cabo XLPE, que é o polietileno reticulado, ele é um cabo com maior proteção, então ele suporta temperatura de 90 graus. Ligações com parafusos, né, dentro de um quadro elétrico, podemos admitir 70 graus. Ligações e barramentos de baixa tensão, 90 graus. Ligações recobertas de prata e níquel, 90 graus. Régua de bornes, temperatura máxima admissível, 70 graus. Corpo difusível, no máximo, a máxima admissível, 100 graus. Já sistemas de alta e média tensão, por exemplo, um cabo isolado, um condutor isolado de 15 kV, 70 graus. Cabo com condutor isolado para alta tensão, 60 graus.
Ligações e linhas aéreas de transporte e distribuição de energia, 50 graus. Disjuntores e conexões com cabos, 70 graus. E disjuntores e conexões com barramento, 100 graus. Aqui do outro lado, alguns outros componentes. Transformadores a óleo, o ponto mais quente, que é no núcleo desse transformador, temperatura máxima admissível, 80 graus. Transformadores a óleo, né, no corpo dele, 65 graus. Aí vem os transformadores a seco, aí vem a classe de isolação 105, 130, 155 e 180, suas respectivas temperatura máxima admissível, variando de 65 a 140 graus. Então, isso orienta vocês, mas nada impede de fazer uma consulta. Geralmente é importante fazer essa consulta junto aos fabricantes daquele componente elétrico a qual você está fazendo a sua termografia e analisando, importante, análise da imagem termográfica, que o exame é feito, agora o especialista deve entender como se faz a análise termográfica para poder recomendar seu cliente de forma adequada e correta. Aqui eu trago o TMA do Busway. Aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica tem uma aula, sugiro até que vocês consultem lá, funcionamento dos barramentos blindados, que são os Busway. A temperatura máxima admissível são duas. No barramento, que são as barras de alumínio, por exemplo, né, 120 graus. O TMA do isolador do barramento, que é essa parte aqui isolante, no máximo 180 graus. Quando eu faço a termografia, eu tenho que observar a temperatura máxima admissível nesse componente. Aqui a gente tem os pentes, né, isoladores, que prendem a minha barra. Para quem conhece o Busway, quem não conhece o Busway, acesse o canal do YouTube aí, vai lá, digite lá Busway, que você vai identificar a aula onde eu trago as informações e os componentes do Busway. Bom, para tudo isso, né, eu já tenho a temperatura máxima admissível, agora eu tenho que usar uma câmera termográfica. E aí eu preciso ter alguns conceitos importantes que vão permitir uma análise termográfica adequada. Primeiro conceito é a emissividade. A emissividade é a capacidade de um objeto fazer a emissão de radiação eletromagnética, né? Quando nós comparamos com o chamado corpo negro, né? Para a mesma temperatura e comprimento de onda. A emissividade ela tem um valor que vai variar de 0 a 1. Né? Nos painéis elétricos, a gente coloca uma emissividade em torno de 0,84 a 0,95. Né? Essa emissividade. Então, a medição da termografia ela é influenciada por esses fatores que estão aqui em amarelo. A emissividade, né, que é a capacidade do corpo para radiar energia infravermelha. Quando o corpo tem muita reflexão nele, você reduz a emissividade. Quando ele é um corpo mais opaco, mais escuro, na verdade, você aumenta a emissividade. É influenciado, então, pela emissividade, pela temperatura do ambiente, né, que é uma porção da radiação exterior, e também pela absorção atmosférica, né, que é uma redução da radiação que chega à lente ao atravessar a atmosfera. Então, vocês podem observar aqui que o objeto a qual eu quero fazer a termografia, né, o item 1 é a câmera termográfica, ela tem uma distância até o meu objeto, eu tenho a atmosfera influenciando, tenho também o meio adjacente e tenho o objeto, que é o 4 aqui, foi colocado objetivo, mas é objeto, né? Então, a emissividade influencia muito, né? Como eu coloquei aqui, a emissividade é a capacidade de um objeto emitir radiação eletromagnética. Essa radiação, você vai enxergar ela na câmera termográfica através das variações
de temperatura. Bom, ainda falando da câmera termográfica e da emissividade, os sistemas de termografia, quando são adquiridos, as câmeras termográficas, né, elas são acompanhadas lá no manual por uma tabela de emissividade. Para os quadros elétricos, a gente utiliza a emissividade a 0,95, ou seja, a emissividade variando de 0,84 até 0,95. Para os quadros elétricos, busway, né? Uma emissividade que varia entre esses valores aqui, tá? Então, variando entre 0,84 a 0,95 para os quadros elétricos. Aqui alguns componentes. Alumínio bem polido, olha a emissividade que você vai ter que utilizar. 0,095. Alumínio polido, 0,10. Alumínio anodizado, né? 0,95. Alumínio oxidado, 0,3 a 0,9. E assim sucessivamente para cada componente ou cada objeto a qual você vai termografar. Na verdade, para a nossa aplicação aqui, nós utilizamos entre 0,84 de emissividade a 0,95, que nós vamos ver aí em alguns exemplos de termografia. Bom, aqui vem continuando a tabela, tijolo de alvenaria, se eu for fazer uma termografia, né, no tijolo de alvenaria, não seria relacionado à parte elétrica, né? Então, aqui eu tenho a madeira de 0,8 a 0,9, o latão oxidado, emissividade de 0,6. Ok, pessoal? Então, é importante colocar a emissividade. Para o nosso caso aqui, entre 0,84 e 0,95 são os quadros elétricos que nós vamos estar fazendo a avaliação. Bom, agora eu já mostrei para vocês a temperatura máxima admissível. Agora, como analisar? Eu tenho a imagem termográfica. Essa imagem termográfica aqui é uma imagem de um busway, que é um barramento blindado que vai transportar a energia. Esse barramento ele tem a janela de inspeção, onde essa janela é aberta para que você possa termografar. Então, a termografia desse ponto aqui, onde aqui nós temos, olha, em vermelho que eu risquei aqui, o pente que prende, que é de um material isolante, tá? Que é aqui. Temperatura máxima dele 180 graus. A temperatura aqui do barramento pode ser 120 graus. Vai ser 120 graus, mostrado como anteriormente. Aí, quando foi feita a imagem termográfica, né, desse barramento, nós observamos que o ponto mais quente apresenta uma temperatura de 30,8. Né? Então, o ponto mais quente aqui, o mais amarelinho aqui, nas cores que foram colocadas na câmera termográfica. Isso utilizando uma emissividade de 0,95, né? A temperatura de reflexão da câmera, ela ajustou 20 graus. Qual o comentário que eu faço dessa imagem termográfica? Essa imagem não tem nenhuma recomendação. Por que não tem nenhuma recomendação? A temperatura está normal, está adequada, né? Não necessita aí de ajuste, de aperto de parafuso, né? Não tem nenhum sintoma de aquecimento. Então, é muito importante observar. Ponto mais quente, 30,8. Lembrando que essa barra pode chegar, como eu tinha mostrado, até 120 graus no isolante aqui. Vamos para a segunda imagem termográfica também, ainda de um busway. Então, está aqui um busway, a janela de inspeção, onde na termografia realizada, ponto mais quente 44 graus, usamos uma emissividade de 0,95. Qual o comentário que nós podemos colocar? Olha, está normal, a situação é normal, não tem nenhum ponto de aquecimento, nenhum ponto de atenção. Né? A gente às vezes coloca ponto de atenção, quando está muito próximo ali da temperatura máxima admissível, a gente coloca ponto de atenção. Sugere, de repente, né, ajuste, um aperto da conexão e uma avaliação até a própria medição da corrente que a gente faz no local. Muito importante medir a corrente nas 3 fases ali, ou nas 2 fases, ou numa fase só, dependendo do sistema. Nesse caso aqui também
é um exemplo normal. Eu não tinha comentado, aqui tem uma curva de temperatura onde ele faz uma avaliação interna e externa, faz-se uma varredura no busway aqui fechado, né, aberto aqui, faz uma varredura do ponto do topo aqui até a base, né, e ele traça o perfil que a gente chama linha térmica, linha de perfil. Né? Vocês podem observar aqui que essa câmera é uma câmera da IPT Engenharia, inclusive toda essa aula, o material é cedido pela IPT Engenharia. Acessem lá o www.iptengenharia.com, né? A termografia foi cedida pela empresa IPT Engenharia. Outra observação aqui, o perfil de temperatura normal, então não tem o problema de elétrico que possa ser visto e observado pela termografia. Outro levantamento termográfico, nós vamos analisar esse aqui. Né? Então, a gente tem aqui um disjuntor com cabo de PVC com as conexões. Vocês podem observar que esse ponto mais quente, ponto 3 e ponto 2, o ponto 1 está com 44, o ponto 2 com 42 e o ponto mais quente está com 59 graus. Né? Aí, alguém pode questionar, então está tudo normal, né? Está normal. Pessoal, é importante que a temperatura máxima admissível nessa situação seria 70 graus para o cabo, para a conexão também. Então, veja bem, como nós temos aqui uma diferença grande de temperatura, na verdade, são 15 graus entre as outras duas fases, entre essa fase e essa fase, é observado que essa diferença pode estar sendo ocasionada por um desbalanceamento, por exemplo. Aí o que vocês fazem? Mede a corrente nas três fases. Se você detectar que essa fase aqui, por exemplo, está com uma corrente muito elevada e as demais com a corrente mais baixa, existe uma recomendação a ser feita. Qual é a recomendação? É fazer um balanceamento de carga. Agora, vamos imaginar que é a situação desse exemplo. O balanceamento de carga está bom, né? Diferença de 2, 3 ou até 5 amperes entre cada uma das fases. O que pode estar ocasionando esse aquecimento aqui? Olha, quando você tem uma conexão frouxa, o que vai acontecer? Quando você tem a conexão frouxa, vai existir centelhamento e vai formar em volta aqui, né, depositar aqui uma quantidade de material, né, provocado em função do oxigênio, uma certa oxidação ali em torno do parafuso, e isso vai aumentar a resistência elétrica, né? E isso provoca uma dissipação de energia nesse ponto. Não é? Aí, o que foi feita a análise nessa imagem aqui? Nós fizemos a análise e observamos, né, e colocamos que é importante medir a corrente. Se tiver desbalanceamento, o problema pode ser resolvido fazendo um rebalanceamento, que não foi o caso dessa imagem termográfica. Então, o que foi aqui foi ajuste de parafuso, apertar um pouco mais o parafuso, de tal forma que ao efetuar o ajuste, a temperatura ficou, né, em torno de 42 graus, como encontra as outras fases. Aí sim, não, mas 59 não está próximo do TMA, não foi maior do que o TMA. Tudo bem, pessoal, mas aí vem o critério de avaliação. Você tem que solicitar ajustes de parafuso, apertar o parafuso, se tiver corrente de desbalanceamento, balancear as cargas. É isso que é importante. A imagem em si, ela está dizendo que o ponto está aquecido, mas olha a diferença. Estou com uma diferença de 15 graus, então é importante não atingir a temperatura máxima admissível, mas é possível fazer com que a temperatura seja equivalente às outras fases. Nesse caso, o problema foi aperto, né? Parafuso frouxo, e um aperto foi o suficiente para resolver o problema. Outro exemplo aqui já é um exemplo de um quadro residencial. Esse é um quadro residencial, onde vocês podem observar que nesse ponto aqui
Olha, nessa região aqui, onde está mostrado na câmera termográfica, na imagem termográfica, cuja emissividade aqui nós usamos 0,85, vocês podem observar, até porque o corpo aqui é mais escuro, né, e a gente reduz um pouco a emissividade. Vocês podem observar que nesse ponto aqui, ponto mais quente, temperatura 95,8. E esse cabo é um cabo de PVC. Né? Então, se você tocasse nesse cabo aqui, como a gente fez ali o teste, 95 graus, o cabo suporta, é um cabo de PVC, 70 graus, como eu coloquei aqui em cima. Então, ultrapassou a temperatura limite. Então, aqui está ocorrendo sobrecarga. Né? E nesse caso, realmente é um apartamento residencial com sobrecarga. Qual é a solução disso aí? Bom, a solução é, primeiro, está tendo sobrecarga, o condutor estava com uma seção inferior à seção da corrente que passa por ele, então seria fazer uma reforma elétrica. Né? Primeiro, né, vocês podem observar que o disjuntor é ainda disjuntor antigo, ainda são os disjuntores, que é uma instalação elétrica da década de 70. Né? Então, aqui é sintoma, sobrecarga. O que eu tenho que fazer? Aqui não tem jeito, tem que fazer uma reforma elétrica, né? De tal forma que eu vou balancear as cargas e vou especificar e dimensionar os condutores conforme a capacidade necessária da carga. Então, quando a gente faz a análise termográfica, não é simplesmente, olha, está normal ou não está. A gente tem que colocar aqui no comentário, foi colocado crítico, a situação aqui é crítica, não é? Uma situação em que tem que ser feita uma intervenção mais rápida possível, e a intervenção é uma reforma elétrica nessa residência, fazendo um dimensionamento correto, porque aqui eu tenho circuito de chuveiro, circuito de ar-condicionado, tudo com mau dimensionamento. Então, não é necessário só a imagem termográfica, é necessário, além da imagem termográfica, uma boa análise que é feita em função da temperatura máxima admissível e também observar se existe diferença muito grande de temperatura entre um ponto e outro ponto. Vocês observaram que na imagem anterior, nessa imagem, não chegou a 70 graus, mas eu tenho uma diferença de 15 graus entre um ponto e o outro ponto. Então, ou é um ajuste de parafuso, aí você, com a medição das correntes, você vai identificar se tem alguma fase com corrente, se essa fase aqui está com a corrente maior. Então, é muito importante uma análise bem criteriosa para que você passe ao seu cliente o que é necessário ele executar para que ele reduza a temperatura daquele ponto aquecido. Então, a termografia ela é uma ferramenta que nos auxilia, né? Mas é importante ter o entendimento do que é aquele ponto mais quente, ter o bom senso, analisar, avaliar e colocar para o cliente de forma clara o que ele deve fazer para que ele possa resolver aquele problema de aquecimento, que pode estar acima da temperatura máxima admissível, ou você pode ter um ponto em relação ao outro, uma diferença de temperatura, igual eu mostrei anteriormente, de 15 graus. Isso é sintoma ou de desbalanceamento de carga ou de conexões que estão ali frouxas. Então, pessoal, a gente encerra essa aula, uma aula onde eu mostrei para vocês alguns exemplos, são exemplos reais, tá? São termografia realizadas pela IPT Engenharia, tanto que eu coloquei o site da IPT Engenharia, e também foi utilizado o livro do Ramalho, né? Alberto, né? Do Alberto, 25 anos da termografia, da editora Bubuc, né? De 2012. Obrigado, pessoal, a todos vocês. Termografia é uma técnica muito importante, porém, não é qualquer profissional que vai fazer uma termografia. Né? A IPT Engenharia ela tem o Marco Oliveira, que é um especialista em termografia. Eu posso fazer uma termografia? Pode, mas é importante, né, ter o conhecimento, estudar um pouquinho a técnica de termografia, né, avaliar a imagem termográfica de forma correta e adequada. Obrigado a todos vocês e até uma próxima aula. E fique ligado na Universidade da Elétrica.